Olá e bem-vindos a mais um As Claras, o nosso espaço para analisar, degustar, comentar e pontuar vinhos, hoje com vinho francês. Teve gente comentando que eu analisei muito vinho brasileiro, mas também vamos ter aqui vinhos do mundo todo, né? A gente já teve um Rioja, hoje nós vamos com a França. Nosso vinho de hoje é um Bordeaux, é o Chateau Germain, um Castillon Côte de Bordeaux da safra 2022. Um vinho que é importado pela Vinhos do Mundo. Esse Castillon Côte de Bordeaux, a base dele é Merlot, 70% Merlot, com 20% de Cabernet Sauvignon e 10% de Cabernet Franc. Esse vinho é um vinho de negociante. Ele é produzido por um negociante que se chama Alain Aubert, localizado lá em Castillon, e como eu disse, ele é importado pela Vinhos do Mundo. É um Bordeaux que está aí na casa dos seus 200 e poucos reais, que é um preço para Bordeaux razoável para aquilo que a gente tem no mercado brasileiro hoje. E sempre lembrando que só é possível realizar o As Claras com o apoio da Coravin Brasil, que disponibiliza o equipamento justamente para que nós possamos acessar o máximo de vinhos, degustar e analisar aqui. O equipamento que eu uso é um Coravin 3 Professional, que ele tem um recipiente um pouco maior, o cilindro de gás dele é maior, o que reduz o custo para uso profissional. Você que é pessoa física, quiser adquirir o seu Coravin, você pode entrar diretamente no site da Coravin Brasil, usando o cupom DIEGO10, você tem um desconto especial lá na compra do seu Coravin. E se você é pessoa jurídica e quer comprar um Coravin, entre em contato comigo pela DM, que eu te coloco para falar com o pessoal do comercial, para você também comprar esse equipamento bem útil, bem interessante, com um precinho especial. Tivemos um pouquinho de vinho aqui por cima. Se analisar se não tem nenhum vazamento. Sempre importante quando você usa o Coravin, antes de você guardar suas garrafas em definitivo, é bom esperar um tempinho com elas em pé e depois você deita elas e observa ali, depois de algumas horas, se não houve nenhum vazamento. A rolha, em princípio, ela volta para o lugar, ela veda totalmente. Eventualmente pode ter algum problema, eventualmente quando você tira a agulha, pode ficar um pouquinho de vinho ali na rolha mesmo, e conforme a rolha fecha, ela expulsa esse vinho, mas é importante você aguardar aí um pouquinho antes de guardar o seu vinho. Uma observação, nosso vinho tem aqui uma etiquetinha já da Wine Enthusiast de 92 pontos. Vamos ver se a nossa avaliação aqui está alinhada com os americanos. Em geral, os americanos são bem generosos com a pontuação deles. Então, o nosso Bordeaux Chateau Germain tem uma coloração rubi de média intensidade com discreto reflexo grená e um pequeno halo de evolução. O nariz é limpo, de média intensidade. Eu tenho aqui notas primárias, secundárias e já tenho um terciário, que em princípio eu não esperaria para um vinho tão jovem. Eu tenho frutas vermelhas secas, desidratadas, eu tenho morango desidratado, eu tenho cereja seca, tenho pasta de cranberry. Tenho uma notinha de fruta preta, de amora. Tenho uma especiaria, sobretudo canela e cravo. E uma nota de couro, de tabaco. Um pouquinho de ervas secas também. Um nariz interessante, mas o terciário acaba aparecendo um pouquinho mais. Não é nada que incomoda, mas ele aparece um pouquinho mais do que a fruta num primeiro momento. Novamente, para um vinho tão jovem não era esperado, mas ele tem a tipicidade de um Bordeaux. Vamos ver o que ele entrega na boca em termos de equilíbrio. Vamos lá. Vinho seco, de acidez média mais e de corpo médio. Os taninos são médios mais, taninos bem finos, bem trabalhados. Eu não tenho taninos tão sedosos, tão acetinados quanto você esperaria de um vinho com tanta Merlot. Os taninos eles têm vida, eles têm aresta, eles têm vivacidade. A Cabernet aqui aparecendo, né? Mas os taninos da Merlot também não estão bobinhos, eles estão bem presentes.
O álcool é médio, o corpo, como eu disse, é médio e tem uma persistência média para mais. O final de boca parece um pouco mais o terciário. O terciário ele persiste por mais tempo. A fruta não está tão... Ela aparece no meio de boca. Como ela estava no nariz, talvez um pouquinho mais fresca, um pouquinho mais a fruta mesmo, não desidratada. Mas no final de boca, o terciário permanece por mais tempo. Eu tenho o conjunto todo do vinho no final de boca por uns 5, 6 segundos, e depois eu tenho o terciário permanecendo por mais tempo. É equilibrado? É. Tem tipicidade de Bordeaux? Tem tipicidade de um Bordeaux mais simples, que é a proposta aqui. É um bom vinho? É um bom vinho, mas não é um grande vinho. É agradável, mas não é tão simples assim de ser agradável. É um vinho que definitivamente pede comida, pede carnes com sabor mais intenso, cordeirinho, né, para ficar em harmonizações clássicas de Bordeaux aqui, cairia bem. Ele pede comida, não é um vinho para você beber e cá, bater no papo. Ele não se presta a isso. Ele pede comida, ele pede algo com mais substância para acompanhar, mas é agradável, é correto. Tem essas arestas, não tem uma persistência tão longa, tem esse terciário, na minha opinião, está um pouquinho fora do lugar. É um vinho bom, é um vinho correto, mas eu acho que a Wine Enthusiast se passou aqui. E nesse As Claras, o Chateau Germain 2022 Castillon Côte de Bordeaux, ele recebe, na minha opinião, 87 pontos. Uma pontuação boa para um vinho correto, que tem os seus predicados, mas que não é um vinho incrível. Ele entrega aquilo que se espera de um Bordeaux, especialmente dessa denominação, Castillon, na faixa de preço dele. Então, aí o nosso As Claras de hoje com o Chateau Germain 2022 Bordeaux, importado pela Vinhos do Mundo. Obrigado por acompanhar e em breve nós voltamos aqui para comentar mais um vinho juntos, As Claras.